Olá pessoal, é com muito orgulho que hoje a gente vai começar aqui uma série de alguns episódios contando um pouquinho da história da Comportamento, a história desses 25 anos, onde a gente pôde ter a oportunidade de passar por grandes empresas, por grandes parceiros, por empresas que criaram uma cultura, que foram ensinando a gente a ser o que somos hoje. Essa história ela começa lá em 97, onde a nossa paixão pela psicologia aplicada à segurança começou a se demonstrar algo que podia trazer resultados e ajudar as organizações a pensar diferente a forma como elas atuavam, como elas geravam seus resultados em segurança, saúde e meio ambiente. Para a gente poder organizar essa série, nós fizemos algo um pouquinho diferente. Nós convidamos alguns dos parceiros que tiveram com a gente ao longo dessa história, algumas das pessoas que foram incríveis porque a gente não pode mais chamar só de clientes. Se tornaram grandes amigos e, principalmente, essa pessoa que está aqui com a gente, que eu já vou apresentar para vocês, é um grande inspirador para manter essa paixão nossa por psicologia aplicada à segurança do trabalho. Então é com grande orgulho que eu vou apresentar para vocês aqui, e vou deixar que ele possa contar um pouquinho da história dele, o Sandro Pius, um desses profissionais que sempre esteve ao nosso lado, discutindo, questionando, buscando melhores formas e ajudando a gente a pensar o comportamento de hoje como um comportamento focado em excelência, na forma de fazer. Ele é, sem dúvida, um dos grandes inspiradores que fez a gente olhar para a nossa visão e pensar em como deixar um legado de cultura preventiva dentro das organizações. Visão que surge mais próxima da nossa história, mas que já foi cultivada, semeada, plantada, já lá no comecinho da nossa história, em 97. No começo, logicamente, eram com pequenas e médias empresas, e depois chegamos às grandes companhias, ali por volta de 2003, 2004, em parceria com profissionais inspiradores, como eu disse, como o Sandro Pius. Pius, queria te convidar aqui, então, para que você possa se apresentar, contar um pouquinho da tua trajetória e, principalmente, contar para a gente o que te motivou, o que você buscou, qual que era a intenção, os gatilhos, vamos chamar assim, que levaram vocês a pensar em trazer a psicologia, os aspectos comportamentais para dentro de um sistema de gestão já robusto, um sistema de gestão bastante inteligente que vocês tinham, e aonde que vocês esperavam gerar resultados? O que vocês esperavam disso? Conta pra gente. Bem, primeiro, bom dia a todos. Queria agradecer aí a equipe da Comportamento por esse convite, né? Fiquei muito envaidecido, e acho um pouco exageradas as palavras aí, né? Mas fico muito feliz pelo convite, fico muito feliz por ver vocês aí com essa trajetória tão bonita da Comportamento, 25 anos ajudando as empresas e ajudando os profissionais a conseguirem, para mim, uma das coisas mais importantes que a gente tem, que é manter a segurança das pessoas. Segurança parece um tema técnico dentro das empresas, mas na verdade nós estamos cuidando de vidas, né? Então esse é um trabalho muito bonito, muito motivador, né? Eu acho que, sem dúvida, que a empresa de vocês teve forte colaboração na minha trajetória, forte colaboração aqui na empresa que eu trabalho, que é a Gerdau, né? E nos apoiou muito nesse aspecto. Como é que isso surgiu? Bem, a gente vem trabalhando esse tema há muitos anos, também quase mais de 20 anos, que se vem batalhando em tentar oferecer condições de trabalho melhor. E toda a indústria, quando começou esse trabalho, focava muito, os primórdios era a EPI, né? Então vamos distribuir equipamentos de proteção para as pessoas se protegerem. Depois começou a investir no ambiente de trabalho, né? Ambientes mais seguros, tentando controlar um pouco os riscos, e aí isso varia de indústria para indústria, os riscos estão sempre presentes, em alguns lugares muito mais fortes, outros lugares menos, mas o ambiente de trabalho, sem dúvida, é extremamente importante. Seguindo essa trajetória ainda, a preocupação que esteve no princípio é ter sistemas de gestão, né? Então tentar organizar as práticas, organizar as coisas que se faz. Então, se a gente, por exemplo, fornece EPI, tem que verificar se usa, verificar se o EPI é adequado.
Se tu investe em ambientes de trabalho, tu tem que verificar se os riscos foram controlados, se o ambiente está mantido através de inspeções, né? Gestão de modificações, e por aí tem uma metodologia enorme, né? E a gente vem trabalhando. Só que logo no início a gente esbarra com um ponto mais importante disso tudo, que na verdade, é onde começa e onde termina. A gente começa na questão da vida humana, né, de cuidar das pessoas, e no final a gente vê que a própria atitude das pessoas, o próprio comportamento das pessoas, e aí a grande felicidade do nome da empresa de vocês, comportamento, né, é a grande dificuldade, o grande limitador, e a gente começa a investigar eventos, e toda hora que tu vai investigar, alguém fez alguma coisa errada, alguém tomou uma atitude equivocada. Esse erro, no início, não se questionava se voluntário ou não, se era falta de treinamento ou não, né? Depois, essas nuances começam a aparecer. E aí, nós profissionais, engenheiros, né? Sou engenheiro civil, então falando um pouquinho de mim, eu sou engenheiro civil de formação, e depois segurança do trabalho, e estou na Gerdau há 23 anos, sempre nessa posição de segurança do trabalho, né? Então, estou trabalhando há muitos anos nisso. E nós, engenheiros, a gente começa a ter dificuldade, né, de entender e compreender as nuances dessa questão do comportamento. Então, a gente vê o quão isso é impactante. Tu cria sistemas, tu cria regras, tu cria procedimentos, tu melhora as condições de trabalho, tu bota proteções. Em um determinado momento, vai alguém lá, não cumpre o procedimento, tira a proteção da máquina, né, toma uma ação completamente que tu não planejou, não imagina, e tem um acidente. E aí tu vai falar, por que a pessoa fez isso? O que aconteceu? E aí começa a entrar em searas que nós, engenheiros, nós técnicos, né, que a indústria, que é hard, né, não tem experiência. E lá atrás, né, e a gente começou essa parceria com o comportamento, começou o trabalho com vocês, o que não me falha muito a memória, lá para 2004, 2005, faz muito tempo, né, quase ali no início da comportamento, tentando trazer conhecimento, né? Então, vamos entender um pouquinho. Né? Então, a gente, naquela época, jamais pensava no início em trabalhar com psicólogos, né? Psicólogo parecia coisas completamente dissociadas do ambiente industrial. Então, o que a gente precisa de psicólogos? A gente pensou, não, a gente precisa porque as pessoas estão tomando atitude, fazem coisas que a gente não está conseguindo entender. E mais do que isso, logo a gente se dá conta que o nosso trabalho é de incentivador. Então, tu tem que criar coisas, mas tem que incentivar as pessoas a fazerem aquelas coisas. E o caminho para a segurança, ele é um caminho que normalmente não é o caminho mais fácil, não é o caminho mais curto, né? Então, as pessoas gostam de tomar atalhos, né? Então, tem várias figuras, né, que mostram isso, que é a trilha na grama, né? Quando a pessoa faz um atalho, não caminha por onde a pessoa que projetou a calçada desenhou, ela caminha por onde ela quer, normalmente pelo caminho mais curto. Né? E tudo isso tem nuances que a gente não compreendia, não conseguia trabalhar direito e sentiu essa necessidade de buscar apoio. E aí começou, né, a primeira empresa que a gente buscou, trabalhamos com várias ali no comportamento, mas a primeira que a gente buscou, e estamos até hoje com essa parceria, né, foi a empresa Comportamento, que nos trouxe esse lado da psicologia aplicada ao trabalho, aplicada à indústria, né? Então, uma coisa que a gente lá no início se preocupou, eu lembro disso, né? Poxa, isso não vai casar com a indústria, né? Então, e a gente encontrou em vocês aí, Júlio, principalmente, tu foi a pessoa que mais trabalhou conosco, o Dilon também, mas o Júlio mais intensamente dentro aqui da Gerdau, né? Conseguiu ajustar bem a linguagem, né? E nós, clientes, nós, indústria, nos sentimos bastante integrados nessa questão do comportamento. Então, a gente conseguiu trazer esses soft skills para dentro e também integrar com metodologia, integrar com gestão, né? Não ficar só naquela coisa do divã, né? Olha,
coisa é difícil, é assim, sai das palavras e entra para dentro de procedimentos, de rotinas, criamos atividades para liderança, treinamentos envolvendo desde operadores até líderes, né? E isso foi se tornando a importância do pilar comportamento. Eu acho que para garantir a segurança, há muitos anos uso essa figura, a figura de 3 pilares, né? Tu tem a questão das condições físicas, o ambiente de trabalho é fundamental, os riscos na indústria podem ser muito altos. Se tu não controlar isso, tem uma dificuldade muito grande. A questão da gestão, né, de ter metodologias, tem inspeções, tem rotinas. E a questão da atitude, do comportamento em si, que no início era quase um complementar, né? E hoje em dia eu vejo que ele é o primordial, porque sem ele as outras duas estão fadadas ao fracasso. Nós não conseguimos manter condições físicas adequadas se a gente não tiver equipes que estão bem comprometidas com isso. A gente não consegue rodar nenhuma gestão, por mais simples que seja, um 5S de organização e limpeza, se as pessoas não estão comprometidas com isso. Não vai ser um checklist que vai fazer ele manter a área dele limpa e organizada, é o básico do básico. Não vai ser eu entregar o EPI que vai fazer ele usar no momento que eu não estou olhando. E hoje em dia a gente não está olhando as pessoas o tempo todo, não existe essa questão de fiscalização como no passado. Então, tudo recai sobre esse pilar comportamento, e daí a grande importância que ele veio ganhando desde os primórdios, ali, como eu falei, lá no início dos anos 2000, 2004, 2005, até os dias atuais, a importância da gestão do comportamento, da atitude, comprometer as pessoas, envolver, fazer com que elas tragam para si a responsabilidade de cuidar de si mesmo, entendendo que vão ter que muitas vezes fazer rotinas mais difíceis ou mais longas, vão ter que investir mais tempo nas coisas do que tomar as atitudes rápidas e simples que é a tendência natural, né, do ser humano. Então, acho que essa frase até foi tu que trouxe em algum momento, a segurança é andar um pouco contra a natureza humana. Né? Então, se a gente fosse totalmente pensando em segurança, talvez não tivesse nem inventado fogo, né, para não se queimar. Então, não é muito fácil. Né? Não, mas legal, Sandra, é tão bom escutar, né? E a gente aprendeu muito com vocês e aprende, né? Eu acho que esse que é um grande segredo para nós, porque dentro da psicologia, né, industrial, a psicologia aplicada à indústria, nós saímos muito crus das faculdades também, né? E das universidades. E ter a possibilidade de uma confiança de vocês no nosso trabalho faz com que a gente crie uma historinha aqui na cabeça muito boa, né? De tudo isso, das primeiras siderúrgicas que a gente conheceu, né, em campo. Eu acho isso super bacana. E Sandro, pensando nos próximos 25 anos, como é que você vê aí a psicologia apoiando hoje a questão da confiabilidade humana e operacional? Como é que você vê essa continuidade, que no início começa, né, com observações e abordagens, algo um pouco mais rotineiro, e agora a gente tem falado dessa evolução do conceito, né, do 0 acidentes para a confiabilidade humana, para a confiabilidade operacional, da segurança não sendo somente a ausência de acidentes, mas trazendo um orgulho para a organização. Qual que seria a contribuição, com toda essa tua experiência, da psicologia para esse novo cenário? Porque é um novo desafio que a gente está vivendo. Né? No passado, quando eu entrei na Comportamento, eu entrei em 2001 como estagiário, você tinha muito 0 acidente, pirâmide, 0 acidente, pirâmide, que tem que continuar, aliás, né? Porque não é excesso nem a falta que vai fazer essa mudança acontecer. Mas agora a gente está num cenário com a nova visão, né? Trazendo principalmente segurança de processo, segurança comportamental, elas se articulando para fundamentar o conceito de confiabilidade humana e risco do negócio também. Como é que você vê como que a psicologia pode contribuir, ao seu ver, nesse novo cenário? Odilon, assim, em linhas bem diretas, eu acredito que a segurança, a gestão da segurança, ela sempre vai empilhando coisas, sabe? Vão agregando.
Muitas vezes eu vejo que alguns profissionais, algumas empresas, em algumas situações, acham que as coisas vêm de maneira a substituir as outras. Tu falaste a pirâmide, né? Essa pirâmide que vem lá desde 1930 e poucos, com o Hemingway, né? E depois o Bird, lá na década de 70, deu uma turbinada nela e vários outros. Tem gente, não, isso é coisa antiga, não serve mais. Eu acho que tudo serve. Tá? E eu acho que tudo agrega e soma. Tá? Tu não consegue avançar sem ter base. Então, tudo é importante e eu acho que nada vem suplantar coisas clássicas que já estão há vários anos funcionando. O que acontece é que a gente avança. E além de avançar, o mundo muda e traz novos desafios. A gente teve um grande desafio agora que bate muito no ser humano, em comportamento, digamos assim, e bateu nas indústrias, que foi a pandemia. A pandemia mudou muito a realidade das pessoas, né? Trouxe uma série de desafios que impactou também na segurança, né? Então, esse é só um exemplo, né? E outros, pegando aqui, tu falaste em confiabilidade, em segurança de processos, né? Então, também é uma mudança que vem agregando. A gente via, e eu vi aqui pela parte da siderurgia, que, não, segurança de processo é da indústria química. Todos os grandes centros, todos os desenvolvimentos, todos os padrões são padrões da indústria química de óleo e gás. Só que daqui a pouco tu começa também a ver que, ainda que não seja o core business da tua empresa, isso tem impacto também, porque tu também usa líquidos, também tem gases, e o conceito de segurança de processo acaba sendo aplicado. Eu estava semana passada, inclusive, num workshop, participando como painelista, falando de segurança de processo na indústria siderúrgica, que é uma coisa muito nova. E voltando bem para o foco da pergunta, qual é o futuro dessa questão da psicologia? É total, porque enquanto nós tivermos pessoas operando os processos, ainda que elas estejam cada vez mais afastadas do risco, isso é uma coisa super positiva. Hoje, os nossos maiores riscos aqui na empresa, que no passado nos assustavam, hoje em dia a gente tem robôs. Tá? A gente já tem máquinas, então, assim, os piores eventos, dá para você dizer que vai estar um robô ali naquela posição, não uma pessoa. Então não preciso mais da atitude da pessoa. Precisa, porque em algum momento esse robô precisa de uma manutenção, em algum momento ele pode falhar e precisa ser programado para isso, e eu preciso de uma pessoa pensando onde é que tem que botar um robô também. Então, enquanto tiver pessoas nesse processo, e eu vejo que isso sempre vai ter, ainda que mude a configuração, mude o trabalho da pessoa, a pessoa sempre vai estar ali. Nós vamos sempre precisar. Porque daqui a pouco, ainda que a gente tenha isso é futuro, não existe ainda, a gente tem uma empresa totalmente automatizada, 100% de robôs trabalhando, e eu só tenho programadores em salas super confortáveis com ar-condicionado, essa pessoa pode se descuidar e programar um robô e provocar um acidente muito grande que atinge, inclusive, a sua sala onde ele está sentado lá no ar-condicionado. Então, eu vejo que isso não tem limite, é um cenário que vai mudando e a gente tem que ir agregando novas abordagens. Então, abordagem, por exemplo, de segurança de processo, de confiabilidade, que é uma coisa... A gente pensava em segurança e evitar o acidente. Então, nós não podemos ter acidente. Então, nós temos que evitar o acidente. Lá no início, antes ainda, a gente tinha que proteger a pessoa. Então, assim, vai ter problema, então eu vou botar uma luva, um capacete, um macacão, uma botina, que ele pode pisar no prego que for e tá com a botina, não vai passar. Então, isso era lá no início. Daqui a pouco a gente não quer mais ter prego no chão, não quer mais ter sujeira, não quer mais ter contato, então tu começa a trabalhar em outras coisas. Né? Hoje em dia, a gente não pensa só em evitar o acidente. A gente já pensa o seguinte, em evitar o erro, principalmente, está ligado muito, a confiabilidade está ligada a erro humano. Então, assim, erro humano é uma redundância, o ser humano erra. É natural o ser humano errar. Se a gente não trazer isso como um conceito de que a pessoa que eu estou botando ali, por mais que eu esteja bem treinada, por mais que eu tenha um procedimento super bom e máquinas perfeitas, essa pessoa, em determinado momento, vai errar. Vai errar. E aí eu tenho que pensar, e hoje o que a indústria está
está buscando, nós estamos buscando, estamos aprendendo. Estou falando aqui agora de um assunto, eu tenho muito menos propriedade do que os assuntos mais antigos, né? Porque é novo, né? E eu acho que a gente tem que ter essa humildade de aprender e aprender junto. Eu acho que é o que construiu essa parceria nossa. Como eu citei no início, depois tu reforçou, né? Vocês também conhecem muito pouco da indústria, conheceram muito através aqui do trabalho que fizeram com a gente. Acho que essa humildade da gente aprender junto, cada um com o seu conhecimento compartilhando, é o que faz a diferença. Hoje a gente está tentando aprender o seguinte: se a pessoa errar, o que acontece e como é que eu minimizo o efeito do erro? Né? Então, eu começo a trabalhar em redundâncias, né? Começo a trabalhar em confiabilidade. Se eu tenho mais redundância, eu tenho mais confiabilidade no meu processo. Então, e de novo, eu volto para pessoas que tomam essas decisões, ainda que muitas vezes, como eu digo, claro, nós ainda temos centenas e milhares de operadores no chão de fábrica expostos a riscos. Então, não tenho ainda a situação de ter robôs em tudo que é lugar e pessoas só em salas de controle. Mas ainda que eu tenha apenas pessoas em salas de controle, eu vou ter pessoas que vão errar e esses erros podem gerar danos, podem gerar lesões, e aí eu vou ter que trabalhar. Então, esse caminho não tem fim. Eu não vejo o lamentável fim desse caminho é quando acabar a necessidade do ser humano de gerenciar e tomar decisões. Para quem assiste aqueles filmes de Exterminador do Futuro, por aí vai, talvez ali está o grande ameaça, né? Mas enquanto isso não chega, a comportamento vai ter bastante serviço pela frente. Legal, Pius. Cara, sem dúvida nenhuma a gente tem temas aqui, já pelo longo tempo que a gente se conhece, a gente certamente teria muitos outros assuntos aqui, passaríamos horas e horas aqui conversando contigo, cara. Mas queria demais te agradecer essa tua participação, ela é importantíssima para a gente, ela é fundamental para a gente poder analisar a história do comportamento e pensar, como o Odilon te provocou, no futuro, não é? Isso é para a gente um desafio super importante. Qual é o futuro das organizações? A gente tem pensado muito nisso. Certamente pessoas, como eu já tinha dito anteriormente, como o Pius, nos inspiram, nos provocam a continuar pensando sobre isso de maneira inteligente, de maneira sensata e de maneira muito conectada com aquilo que você falou, cara, com as pessoas. A gente não consegue mais de maneira nenhuma se afastar das pessoas. São as pessoas que vão fazer a diferença dentro das organizações. Pius, queria te convidar para uma mensagem final aqui, para a gente poder encerrar nosso vídeo. Então, queria te ouvir aqui numa mensagem final. Eu não preparei uma mensagem final, mas sem dúvida desejo a comportamento a todos vocês aí, no mínimo mais 25 anos de história, né? Porque fundamentalmente quem trabalha nessa área, seja mais ligado à psicologia, seja mais ligado à engenharia, está cuidando de vida de pessoas. Então é um trabalho extremamente nobre, né? A gente, no passado, teve que cuidar da vida das pessoas, era o trabalho do médico. E o médico cuida da doença, né? A gente trabalha na prevenção, acho que isso é um trabalho muito nobre. Então, desejar a vocês mais 25 anos, que possam continuar ajudando, né, as empresas a entender melhor seus problemas, conseguindo atingir seus objetivos, que é o objetivo mais importante da gente, é a vida da gente, a nossa integridade, né? E todos os demais nuances que a psicologia tem a oferecer, sem dúvida. A gente focou muito na questão aqui do trabalho de segurança, trabalho industrial, mas sem dúvida que tem muitos outros nuances importantes também. Então, agradecer do fundo do coração esse convite, eu fiquei extremamente feliz, né, logo de passasse esse convite, né, eu te falei de cara, vai ser um prazer, né, estar aqui podendo compartilhar com vocês, e que bom que a gente teve deixou esse legado junto da comportamento. Fico muito feliz de ter participado dessa história e pretendo estar junto com vocês muito mais anos aí também. Legal, Pius. Agradeço demais a tua participação. Como eu disse para vocês, essa aqui é a primeira rodada da nossa série falando sobre os 25 anos. Mas quero demais agradecer a participação do Pius. Sem dúvida nenhuma, trouxe pontos bem legais de reflexão e aguardamos vocês aí para as nossas próximas conversas. Um grande abraço a todos. Abraço aí a todos.